Olá, esta edição da Bancada Esportiva já está no ar e hoje vamos destacar a atuação de Atlético e Cruzeiro na nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético recebeu a Chapecoense e empatou em 3-3. O Cruzeiro foi a Fortaleza, enfrentou o Ceará e ganhou por 1-0. Aqui na bancada, Pedro Paraíso e Josimar Rodrigues estão animados para falar dessa nona rodada. Vamos começar pelo Josimar. O Atlético empatou na nona rodada com a Chapecoense em 3-3. O que dizer da atuação do Atlético? Estava em segundo lugar, em terceiro lugar e caiu para décimo. Mais uma vez o Atlético deixou de somar 3 pontos no campeonato, né? O time caiu aí nos últimos jogos, nesses 3 últimos jogos aí. E impressionante como o time estava bem, né? Começou bem o campeonato, nessas últimas 3 rodadas despecou literalmente. Mas o time, teoricamente, não está jogando tão mal assim. A questão é falta mesmo de maturidade do time. O Atlético está pecando muito, tem certos momentos que o time é um pouco imaturo, não sabe segurar o jogo, né? Falta ainda um pouco de maturidade para o time, para virar o jogo, controla mais o jogo, né? Toca mais a bola, segura mais o adversário, faz uma serinha aqui, uma serinha ali, porque os outros times fazem isso quando jogam com o Atlético, e o Atlético não está sabendo aproveitar disso. Até porque o Atlético também, esse ano, ao contrário do ano passado, é um time mais novo, né? Com menos jogadores mais experientes. Esse ano são poucos jogadores experientes que tem no clube. Mas foi um jogo bom, cara. Até que o Atlético conseguiu fazer gol na Chapecoense, né? E fez 3 uma vez, mas também tomou 3. Né? E tudo gols de falhas, né? O primeiro gol desse na Chapecoense foi num cobrança de escanteio, a zaga não conseguiu cortar e deixou o atacante livre só para empurrar a bola. Mas aí logo depois o Atlético não sentiu o golpe e o Ricardo Oliveira conseguiu empatar 1 minuto depois. Depois o Atlético cresceu no jogo, né? E o Atlético o Gabriel sofreu um pênalti lá na área, o Fábio Santos cobrou, o Fábio Santos não erra, né? Um pênalti até agora, esse é o 6º gol dele de pênalti com a camisa do Atlético. E depois é aquela coisa, o time tocou a bola, controlou até bem no primeiro tempo, mas faltando 1 minuto para acabar, o juiz deu 5 minutos, faltando 1 minuto, o jogador vai e faz uma falta, o Vitor acho que não amarrou, não posicionou bem a barreira ali, ficou posicionado muito no outro canto lá, e o jogador da Chapecoense também cobrou, chutou bem, fez o gol. E é aquela coisa, né? Você tá ganhando, sofre um golpe desse, um gol desse, faltando 1 minuto para acabar o primeiro tempo, o time vai pro vestiário, né, com a cabeça inchada, com a cabeça quente. Aí no segundo tempo tem de novo, né, jogando em casa, com a pressão na torcida, precisando ganhar, porque vem de 2 derrotas, né, a pressão gigantesca. E eu gostei assim, o Thiago Largue foi ousado na mudança dele, né? Ele tirou o zagueiro, tirou o Gabriel para colocar o Érico atacante, porque a Chapecoense estava com um jogador a menos na partida. Deu certo, porque logo em seguida o Atlético fez o gol, mas o que ele tinha que ter feito? Fez o gol, já chama o Léo Silva, antes da Chapecoense sair com a bola no meio de campo, já põe o Léo Silva para recompor a defesa. Não, ele ainda esperou um pouco para tentar colocar o Léo Silva, aí passou 3 minutos, a defesa aberta, o jogador Chapecoense saiu cara a cara com o gol, aí não tem como, né? O Fábio Santos teve que fazer a falta e, consequentemente, foi o pênalti. Em relação às substituições do Thiago Largue, mais uma vez, saiu um jogador questionando essa substituição, que é o Luan, né? E aí? Pois é, o Luan, todos os jogos está sendo substituído pelo Thiago Largue, né? Ele falou isso na saída de campo, depois do final da partida, na Rádio Tatiaia em BH, e reclamou que está jogando em posições diferentes. Todos os jogos ele está jogando uma função que não é a dele, por isso que ele acha que ele não está rendendo tanto assim, igual já rendeu em outros anos com a camisa do Atlético. Realmente ele está jogando em outra função mesmo, está jogando meio que de um terceiro volante, né? Um pouquinho mais recuado. E aí ele não jogava essa função. Antigamente, principalmente em 2013, quando o Atlético foi campeão da Libertadores, que ele entrava no segundo tempo, ele já entrava mais caindo pela lateral direita ali, outras vezes ia lá para o lado esquerdo do campo. Mas esse ano, realmente, o Thiago Largue está colocando ele mais atrás um pouquinho, para segurar um pouco, muito em função porque o Atlético não tem aquele meia fixo, né? O Casares, querendo ou não, ele não está jogando como um amador. Ele joga meio que caindo lá nas pontas na partida. O Atlético precisa muito de um camisa 10 que empurra a bola para os atacantes, tanto para o Roger Guedes e principalmente para o Ricardo Oliveira, que é um centroavante nato. Então, como o Luan tem que voltar, tem que mais que marcar e também preocupar
um pouco em subir para o ataque, é uma função que ele não está, né, se identificando, não está desempenhando bem. Então por isso ele fica chateado, o jogador também fica chateado, nervoso, ninguém quer sair, né? O cara quer estar lá, quer estar ajudando o time, os resultados não estão vindo. Tem mais 3 jogos aí em casa, em BH, são 9 pontos, né? Se o time ganhar os 3 jogos aí, vai para 23 pontos, acho que dá para ficar no G4 da tabela de classificação. Acho que a liderança é um pouco difícil, porque o Flamengo já está com 20, né? E o Flamengo deve beliscar uns pontinhos aí nesses 3 jogos também. Mas se o time ganhar os 3 aí, volta a confiança, termina essa parada antes da parada da Copa bem, no G4, a confiança volta de novo. E aquela coisa, aproveitar esse mês que vai ter de parada da Copa para fazer uma mini pré-temporada ali, fazer uns amistosos, né, aprimorar mais o time. Acho que a diretoria vai trazer reforços aí também no meio do ano, esperamos, porque se não reforçar, tá difícil, o torcedor tá chateado. Falar em reforço, há também a possibilidade do Roger Guedes sair, né? Tá uma especulação aí de interesse. O futebol árabe tá vindo com tudo, né, atrás do Roger Guedes. O Roger Guedes é o artilheiro do campeonato, né? Tá fazendo gol quase todos os jogos aí, tá jogando bem, tá dando passe, tá dando assistência, tá se destacando, então tá na vitrine, né? O futebol árabe tem dinheiro, tá vindo com tudo aí nessa janela de transferência agora no meio do ano. O Palmeiras disse que não ia vender, o Alexandre Matos disse que não ia vender aí nessa janela agora, mas o presidente do Palmeiras já disse outra declaração agora essa semana, que se aparecer uma oferta boa, o Palmeiras sim vai negociar o jogador. Então por isso que a diretoria eu acho que está se mexendo, eu acho que o Alexandre Galo está na Europa, tentando trazer reforços, está tentando trazer o Bruno César, que está no Sport de Portugal, que não vai ficar, vai sair agora. O Brian Rodrigues também, o Costa Riquenho também, está saindo do Sport lá também de Portugal, até tentando trazer esses 2 jogadores, mas é aquela coisa, está tentando trazer por empréstimo. O time não tem muito dinheiro em caixa, então tá indo por esse caminho aí de empréstimo. O Marcos Guilherme também, do São Paulo, o Atlético também está interessado também, mas o Atlético Paranaense está dificultando muito porque ele quer vender. Então é uma negociação difícil. Espero que o Alexandre Galo traga as boas notícias aí nesse meio do ano, nessa vaga para a Copa, e reforça o time aí para depois em julho, quando o Brasileirão voltar, o time esteja reforçado e pegar uma sequência boa aí, quem sabe brigar lá em cima no Campeonato Brasileiro. Já o Cruzeiro foi a Fortaleza, enfrentou o Ceará no Castelão e venceu por 1-0. Bem no estilo Mano Menezes, como disse o Pedro Paraíso na última bancada, né, Pedro? Daquele jeito, 1-0 e é goleada. O Cruzeiro jogou muito bem, é bem verdade, a gente pode destacar isso. A partida do Cruzeiro, ela não é tão boa quando você pensa taticamente, quando você pensa nos números do jogo, mas ela é boa no sentido de que o Cruzeiro conseguiu se poupar jogando uma rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe fez o suficiente no primeiro tempo para vencer, fez até mais, poderia ter saído com um placar mais dilatado na primeira etapa, boas intervenções do goleiro da equipe do Ceará, mas mesmo assim o Cruzeiro conseguiu sair muito bem. Virou o primeiro tempo já vencendo por 1-0, um lançamento do Sobis, o Bruno Silva da assistência e o Sassá sem querer, mas daquele jeito centroavante, né? Não importa como, tem que fazer o gol. O Sassá conferiu, fez seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro. E isso eram menos de 20 minutos do primeiro tempo, o Cruzeiro já estava vencendo o jogo. Então a tranquilidade tomou conta da equipe. Foi muito seguro, segurou a posse de bola, não deu chance para a equipe do Ceará durante o primeiro tempo. É muito madura a equipe do Cruzeiro nesse sentido. Isso é uma evolução da temporada passada. Apesar de ter praticamente mantido a mesma base, o mesmo time do ano passado, o Cruzeiro conseguiu ainda criar um pouco mais de corpo, mais de cancha nas partidas. A equipe não sofre mais como sofria no ano anterior, não tem mais aquela oscilação no meio do jogo. É uma equipe sempre constante e muito fria, que faz o que precisa fazer para vencer os jogos. A gente viu na final do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro precisava fazer dois gols, foi lá e fez. O Cruzeiro precisava de salto de gols no Libertadores, foi lá e fez 7 na Universidade do Chile, fez 4 no Vasco. Todo nesse estilo. O Cruzeiro precisa de mais de 1-0 para sair com os 3 pontos do Brasileirão? Não. Então fez 1-0, segurou o jogo, manteve a bola nos pés, é uma equipe muito segura nesse aspecto. Dá gosto de ver o Cruzeiro, de quem gosta desse futebol mais compacto, mais seguro. É claro que tem aquelas críticas, tem gente que queria 2, 3-0,
Mas aí, a gente tem um exemplo no nosso próprio vizinho, né? O Atlético fez 6 gols nos últimos 2 jogos e não venceu nenhum. O Cruzeiro fez 2 gols nos últimos jogos e saiu com 6 pontos. Então, às vezes, nem sempre é marcar gols, às vezes é saber equilibrar a sua equipe. Não adianta você sair com o melhor ataque do campeonato e sair com a pior defesa. Então, a defesa e o ataque têm que estar em equilíbrio para que a equipe se sobressaia. E o Cruzeiro tem esse equilíbrio. No segundo tempo, a equipe conseguiu se poupar ainda mais. Chegou até um certo momento o Ceará tomar um pouquinho do controle do jogo, mas é normal, porque o Cruzeiro simplesmente abdicou de jogar. Poderia ter se esforçado mais para fazer mais gols, teve chance de fazer mais gols. Mas é aquela partida tão segura, a equipe do Cruzeiro atingiu tal nível de concentração durante os jogos, que você tem a certeza que o Cruzeiro vai sair vitorioso, e mesmo se o Ceará fizesse um gol ali, você tinha total condição, o Cruzeiro tinha total condição de conseguir fazer o segundo gol tranquilamente, sem precisar se esforçar tanto. O jogo estava completamente nas mãos do Cruzeiro. E foi assim, controlando a partida, que o Cruzeiro fez mais 3 pontos e conseguiu chegar ali na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, teve uma combinação de resultados favorável, e já está ali seguindo o líder, como pediu o Josimar algumas rodadas aí atrás. Algum jogador que dá para destacar no individual como o melhor jogador da partida? Então, eu quero falar de 2 exibições dessa partida que o torcedor do Cruzeiro gosta muito de pegar no pé, tanto do Sobis quanto do Bruno Silva, mas os dois foram muito bem. O Sobis, há algumas partidas, né, já vem atingindo seu melhor futebol. Não é aquele jogador mais como era mais novo, de explosão, de atacar sempre, mas um jogador mais maduro, que ele sabe a hora certa de poder atacar, sabe a hora de defender, sabe a hora que ele tem que fechar a linha do meio campo, sabe a hora que ele pode ir para o meio. Então, assim, um jogador que conhece mais os atalhos do campo, então isso facilita bastante. O Mano tem muita confiança no Sobis. Dá para perceber isso no decorrer da temporada, porque qualquer peça do ataque que saia, o Sobis é o substituto. Ou pode ser, talvez não seja o primeiro, mas tem condição de ser o substituto. Se sai o centroavante, pode jogar o Sobis. Se sai um dos pontas, pode jogar o Sobis. Se sai até o Thiago Neves, pode jogar o Sobis. Então ele é um coringa desse ataque do Cruzeiro. O Mano confia bastante nele. E o Bruno Silva veio com atuações muito criticadas no início da temporada. Ele até mesmo falou que ele estava um pouco fora de forma, fora de ritmo, mas tem jogado com maior frequência e tem sido, não digo fundamental, mas melhorou consideravelmente as suas exibições. Principalmente jogando aberto pelo lado direito. O Cruzeiro teve a suspensão do Robinho para essa rodada, para essa última rodada contra o Ceará. Não pôde contar com o maestro Robinho. E o Bruno Silva foi jogar lá aberto pelo lado direito, como fazia nos tempos de Botafogo. E foi dele a assistência jogando aberto pelo lado direito. Atingiu ali a linha de fundo, foi até o final, fez o cruzamento certinho nos pés do Sassá, jogou muito bem, ajudou a recompor, tomou um cartão amarelo, o Mano preferiu sacá-lo no intervalo para evitar que o Cruzeiro perdesse um homem dentro de campo. Mas são 2 jogadores que cresceram muito de exibição no Cruzeiro e a equipe facilita tudo isso. Qualquer jogador sabe hoje que ele entrando no Cruzeiro, a chance de dar certo é muito grande, porque a equipe tem um padrão, tem um esquema tático, tem um sistema definido de jogo. A gente fala muito do que o Cruzeiro fez, da troca do Egídio pelo Diogo Barbosa. Qualquer torcedor do Cruzeiro sabe, ou diria, né, que o Diogo Barbosa é muito melhor do que o Egídio. Mas olha quem está em melhor fase hoje. O Egídio no Cruzeiro consegue ser muito melhor que o Diogo Barbosa no Palmeiras. E aí a resposta é muito clara. O Cruzeiro tem uma maneira de jogar definida que facilita bastante para os jogadores. Para qualquer jogador que entrar hoje na equipe do Cruzeiro, esteja ele na fase onde estiver. Então é muito importante a figura do Mano Menezes à frente do Cruzeiro, fazendo com que essa equipe crie esse padrão. Vem aí a 10ª rodada no meio da semana e a 11ª rodada no fim de semana. O Atlético tem o clássico com o América no meio da semana e no fim de semana pega o Fluminense. E aí, parada dura para o Atlético para entrar aí nesse G4, né? 2 jogos difíceis, vão ser 2 jogos difíceis, principalmente esse contra o América, quinta-feira.
Mas é aquela coisa, o Atlético não tem outra questão se não ganhar. Pode nem sonhar em empatar esses 2 jogos e o último da 12ª rodada. Ganhar os 3 jogos em BH, somar os 9 pontos e ficar lá na cabeça da tabela. Esse jogo contra o América, cara, o América, né, não se engane, o América está jogando muito bem, né, é o melhor mandante até agora e o mando é do América. Esse mando desse clássico é do América, a maioria da torcida vai ser do América, não vai ter casa cheia com torcedores do Atlético, a torcida do Atlético vai ser em minoria. E aquela coisa, vai ser o 4º jogo entre Atlético e América. Já tivemos 3 pelo Campeonato Mineiro, né, o Atlético ganhou os 3 jogos, mas aquela questão, em jogos conturbados, em jogos com polêmicas de arbitragem, principalmente a arbitragem mineira. Eu creio que nesse jogo vai ser a arbitragem de fora. Mas o Atlético tem que saber jogar, clássico é um jogo diferenciado, mesmo que é contra o América, né, não é um Atlético e Cruzeiro, mas é clássico, clássico é clássico. Então tem que ser um jogo de paciência, um jogo que o Atlético tem que saber, né, tocar a bola, né, não se afobar. O time já vai ter o desfalque do Fábio Santos, né, vai ter um zagueiro improvisado na trave esquerda, é aquilo que eu falei há umas bancadas atrás aqui. Se o Fábio Santos machucar ou ficar suspenso, quem vai colocar? Aqui não tem um substituto do Fábio Santos. Chegou o jogo aí, vai ter que improvisar um zagueiro. Já jogou, é verdade, né, nessa posição contra no Palmeiras, mas é um zagueiro de origem, não é lateral esquerdo. Vai ali, né, meio que fazer um bico, né, vai ser improvisado ali. Mas eu creio que o Atlético vai fazer um bom jogo contra o América, né, acho que o time se dá bem, né, o América é o nosso 2º maior freguês aqui em Minas Gerais, depois do Cruzeiro. Se bem que você for olhar assim, nos últimos jogos aí, o América tá dando mais trabalho pro Atlético que o Cruzeiro, hein? O Cruzeiro tá mais fácil. Então, mas eu espero que o Atlético faça um bom jogo e vença. Vou arriscar um placar aqui, eu vou colocar 2-1 pro Atlético. Fluminense é outro jogo difícil. O Atlético nos últimos anos aí teve muita dificuldade para jogar com o Fluminense e já tem um bom tempo que o Atlético não vence o Fluminense aí, acho que uns 2 anos mais ou menos. E aquela coisa, se ganhar do América, domingo vai ser casa cheia. Casa cheia, empurrar para a vitória. O Fluminense tá mais ou menos, perdeu para o Paraná. Né? Perdeu o Paraná é um resultado improvável, ninguém apostava que o Fluminense ia perder o Paraná, mesmo jogando fora de casa. O Paraná é lanterna, mas perdeu. Então, eles vão jogar contra o Flamengo agora, no meio de semana, e aquela coisa, também vai jogar um clássico. Se ganhar, vem com moral, né? Justamente se o Atlético ganhar, também vem com moral. E eu espero que o Atlético faça outro grande jogo também contra o Fluminense, que some mais 3 pontos também, né? E sobe lá pra cima da tabela. Vou colocar aí Atlético e Fluminense, eu coloco aí 3-1 pro Atlético. Já o Cruzeiro recebe o Vasco e vai jogar contra a Chapecoense lá na Arena Condá. E aí? Pois é, se fosse fácil, tão fácil assim ganhar do Cruzeiro, não tinha ganhado o Campeonato Mineiro, mas a gente sabe, né, quando tá valendo, tá valendo. Já dizia o profeta Ronaldinho Gaúcho, não é? Mas enfim, ganhar do Vasco vai ser complicado. Por conta de tudo que aconteceu na Libertadores, o Cruzeiro ter goleado a equipe vascaína em casa, mas agora de ânimo novo, agora treinador novo, né, na equipe do Vasco. O Zé Ricardo pediu para sair após mais uma derrota no fim de semana. E aí muda tudo. A equipe vira a chave, os jogadores que estavam esquecidos voltam, tem que mostrar seu futebol, né, para o novo treinador, para ganhar mais oportunidades. Então a equipe muda de figura. E o Cruzeiro vem com a mesma equipe base, vem para jogar da mesma forma, não muda o jeito de jogar, independente do adversário. O Cruzeiro tem mantido seu padrão. E com relação ao jogo no meio de semana, eu vou arriscar, não vou ficar no 1-0 do Mano. Acho que o Cruzeiro tem condição de fazer 2-0 no Vasco, sair vencedor. Não vai ser um jogo fácil, não vai ser tranquilo, mas acredito que o Cruzeiro vai sobressair, porque tem um melhor time que o Vasco, tem que se sobressair mesmo. Contra o Chapecoense, já na Arena Condá, aí um pouco mais complicado. Porque nos seus domínios a Chapecoense tem um esquema defensivo muito forte. Sofre poucos gols dentro de casa. E o Atlético viu isso na Copa do Brasil, não conseguiu fazer nenhum gol lá, foi eliminado. E o Cruzeiro tem condições de vencer também lá. Agora eu tenho que ver como vai ser a questão do jogo quarta e domingo. Tem alguns jogadores do Cruzeiro já com problemas de desgaste. O Lucas Silva reclamou um pouco do desgaste. O Henrique foi poupado nas 2 últimas, pode ser que volte agora. O Romero também sentiu no jogo contra o Ceará, pode ser que seja poupado também. Tem o Edilson, que não treinou essa semana ainda. Então o Cruzeiro tem alguns problemas de desgaste muscular,
até porque a temporada está sendo bem puxada, jogos por 3 competições, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores. Então, assim, esse primeiro semestre para o Cruzeiro foi muito corrido, muitos jogos, geralmente foi muito difícil o Cruzeiro ter uma semana livre para treinamento, sempre jogos quarta e domingo, e um mês de maio muito pesado, muitas decisões para a equipe celeste. E agora vai pagar um pouquinho do preço, né? Nessas 3 últimas rodadas aí vai ter que montar o melhor que tem. Mas acredito que mesmo com esses problemas de desgaste, o Cruzeiro tem condições de ser melhor que a Chapecoense, fora de casa. E aí sim, eu volto no placar no 1-0 do Mano Menezes. E como eu falei também semana passada, falei que a gente que estaria vendo o retrovisor nessa semana, dito e feito. Quem tá lá na frente seguindo o líder é a gente, e os outros estão lá atrás fazendo jogo de 6 pontos contra o América. Ou seja, tudo volta ao normal em Minas Gerais. Tá certo, então estamos chegando ao final desta edição da Bancada Esportiva. Vamos ver o que vai dar, né? Quem é que vai acertar esses placar aí dessa vez. Obrigado e até a próxima.